Oi, família! Tudo bem? Me sinto feliz outra vez e honrada com sua presença aqui no consultório de família, por sua audiência querida. Obrigada, você que acompanha todos os programas. A você que diz, Darleide, eu não consegui assistir neste horário, mas depois eu encontrei o programa no canal, lá no YouTube, onde você pode encontrar, inclusive, todos os programas a cada semana. Nós disponibilizamos ali para que chegue a mais pessoas, para que você tenha como assistir outra vez, até que isso se torne uma lição e de lição se torne algo prático na sua vida. Aproveite cada momento aqui como um momento terapêutico, uma oportunidade terapêutica de rever, de aprender, de abandonar aquilo que não tem te feito bem, de repensar, de tomar um novo rumo, uma nova história. Pode ser feita para você, com a sua participação direta e com a bênção de Deus na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de reconhecimento, sabe aquela necessidade de sermos validados? Sabe a necessidade que uma mulher tem de ser validada no que faz, no que ela é pelo seu marido? Sabe aquele marido que espera o reconhecimento de uma mulher? Sabe os filhos, sabe as crianças, quando ficam felizes ao nós dizermos algo de positivo, dizermos que são bonitas, que são amadas e elas se deleitam. Sabe essa necessidade que nós temos até de postar uma foto, de ser reconhecido, de receber likes? Isso tem algo de mais profundo do que simplesmente ser alguém que quer ser reconhecido. Agora, como entender melhor isso? Qual é o lugar do reconhecimento? Lembra que nós falamos nos últimos programas sobre a geração Y, os nascidos entre 1980 e o ano 2000? Então, este grupo de pessoas tem necessidades e características bem específicas e nós estamos trabalhando algumas delas, pontuando aqui para você e te levando a considerá-las. Então, hoje nós vamos falar sobre a necessidade do reconhecimento e queremos a sua participação. Pode ser? Fala com a gente, nós estamos com você no nosso Facebook, em todas as redes sociais digitais. Você pode falar com a gente pelo Facebook, você pode falar com a gente no nosso Instagram. Durante o programa, certo que nós não vamos responder a tudo ou a todos, mas o seu feedback para nós é muito importante. O que nós dissemos que foi importante para você, como podemos fazer diferente, como podemos ampliar o tema, se nós vamos trazê-lo outra vez, se vamos desdobrar o assunto. Para nós é importante que você diga o que entendeu, o que não entendeu, o que ficou claro ou não, para que tenhamos o cuidado de atender melhor a sua necessidade. Pode ser? Combinado assim? Então fica com a gente aqui no consultório de família e volta comigo e com você hoje, com muita alegria. Eu posso recebê-la outra vez, a psicóloga Kedma Nascimento. Bem-vinda outra vez. Obrigada, Darleide. Já me sinto parte da casa com carteira assinada. Que ótimo! Privilégio, honra nossa. Todo nosso. O que dizer sobre a necessidade de reconhecimento, o significado disso na existência humana? Nossa, nós falamos no programa passado, né, de dar sentido à vida. Satisfazer a necessidade de reconhecimento, e a frase é exatamente essa: satisfaça a sua necessidade de reconhecimento, ou seja, é imperativo. É a segunda perna para você construir sua identidade, saber onde quer chegar, lutar, chegar lá e ser feliz. Então, do mesmo jeito que dar sentido à vida é uma obrigação existencial, é uma responsabilidade, satisfazer a necessidade de ser reconhecido também. Por quê, né, Darleide? Porque assim, eu tenho um texto aqui também que você pode receber se você disser, eu quero. Nós preparamos com muito carinho. Então, o autor que mais escreve sobre isso é o Eric Berne, da análise transacional. E ele diz assim, os sinais de reconhecimento são o alimento de base da vida psíquica e permitem que o recém-nascido cresça, organize a sua vida, esperando ser suficientemente abastecido até o final da vida. Quando a criança não tem reconhecimento, há uma experiência que foi muito profunda, Darleide, após a guerra, né, uma clínica que recebia as crianças que ficaram sem pais, principalmente recém-nascidos, ou de uma idade tenra, 6 meses de idade até 1 ano. E elas eram muito bem cuidadas. Elas tinham enfermeiras que davam banho, que trocava fralda, não deixava sujo, tinha alimentação na hora certa. Elas faziam absolutamente tudo. Mas as crianças emagreciam, definhavam. E então o Eric Berne foi chamado para olhar e ver o que estava acontecendo.
Ele então ficou ali observando como a enfermeira chegava. Eram muitas crianças, então a enfermeira chegava rapidamente, ela trocava a fralda, limpava a criança, e aí já botava a mamadeira, a própria criança às vezes segurava a mamadeira e ela já corria para outra criança, né? A enfermeira não tinha tempo de olhar no olho dela, não tinha tempo de fazer um sorriso, não tinha tempo de brincar com ela, piscando o olho ou soltando um beijinho, e não tinha tempo de tocar nela. Para a criança, amassar o bracinho é extremamente importante. Sabe o que significa? Meu braço existe, ele é importante. Ela apertou, ela gostou do meu braço, porque ela sorriu. Ela conversou comigo por causa do meu braço. Lembram? Ela que tenra ainda, né? Logo nos primeiros meses. Ela descobre a mão. E ela olha tanto para aquela mão, se apaixona. Olha para o braço, daqui a pouco ela descobre o pé. Não é suficiente descobrir o pé, ela põe o pé na boca. É. E ela morde o próprio pé. Nossa, parece delicioso. Então, quando o Eric Berne diz que os sinais de reconhecimento, um sorriso, uma piscadinha, um toque, um abraço, né, são alimento de base da vida psíquica e permitem que o recém-nascido monte o seu esquema corporal. Algumas crianças que têm problema assim, de andar, ou seja, problema de esquema corporal, vem exatamente disso. Hoje já se pesquisa, inclusive, se o autismo também não tem a ver com isso. Ainda não sabemos, né? Mas é algo tão importante. A outra frase que o Eric Berne diz é assim: do recém-nascido ao idoso, a construção da identidade. Falamos que dá sentido à vida, constrói a revisão da identidade. Agora, satisfazer a necessidade de reconhecimento também. A construção da identidade e o sentimento de existir são fundados na circulação e qualidade dos sinais de reconhecimento que trocamos com o mundo exterior. Paradoxalmente, nossa sociedade de hipercomunicação, de quem que ele está falando agora, da geração Y, troca muito mais sinais de reconhecimento que há 100 anos, mas a qualidade relacional é baixíssima. Então, eu me comunico digitalmente, mas os sinais de reconhecimento que vêm do relacionamento interpessoal e do toque e do olhar no outro e sentir a emoção que o outro está sentindo por estar comigo ou por estar passando por um problema, ou do feedback que ele está me dando, dizendo assim, nossa, você está bonita, hein? Isso morreu. Então, o alimento de base da vida psíquica está desaparecendo. Se eu não satisfaço a minha necessidade de reconhecimento, eu também não vou. Isso dá força para dar sentido à minha vida, porque eu existo. E o que é, e o que é esse fenômeno de fazer para o reconhecimento? Parece que assim, o meu objetivo final, ou melhor, o meu objetivo de começo, meio e final é ser reconhecido. Uma necessidade de uma compulsão, chega a ser uma compulsão de precisam ver o que eu faço, precisam dizer, isso é um outro extremo. Não, é essa a necessidade. Ela é tão importante que eu estou com fome psiquicamente. Eu estou precisando de formar minha identidade e ela é o meu alimento. E é tão forte essa carência, essa necessidade, que eu vou fazendo de tudo para você prestar atenção em mim, para você me dar uma migalha que seja de reconhecimento. Nossa, mesmo que aquilo me alimente por um segundo. Mas me alimenta. Mas me supriu nesse momento. Por isso satisfaça. Não fique na carência. Mas existe um lugar em que ela se torne perniciosa ou perigosa para o indivíduo? E se ela se submete a essa busca incessante pelo reconhecimento? Eu estou pensando nessa geração digital, dessa geração que expõe muito a sua vida, nós que nos expomos, isso. E aí volta lá para ver se gostaram, se não gostaram eu me desespero, quero morrer porque estão falando mal de mim nas redes sociais. Lidar com isso também é preciso saber. É preciso e chega até um ponto mais perigoso, Darleide. Por exemplo, esses jogos que estão existindo agora, que alguns grupos de meninos fazem e que exige extrema coragem, porque são jogos extremamente desafiantes, diabólicos, né? E que você pode chegar até ter que se matar. Não é o suicídio. Eu não planejei o suicídio. Mas eu fui jogando no jogo, buscando reconhecimento, buscando que o outro dissesse assim, esse cara é corajoso, esse cara vai, nossa, ele enfrenta desafios, né? E eu fui enfrentando até que chega um momento do jogo
Eu não consigo mais. E aí eu perdi. E se eu perdi, já tem uma cláusula lá. Você tem que se matar. E muitos estão se matando. Por causa da necessidade de reconhecimento. Ele não quer morrer. Ele não planejou o suicídio. Mas se ele não fizer, ele sabe que os colegas vão fazer de uma forma bem pior. Tem um acordo ali. Se você perder, você se mata. Então, chega a esse ponto. Exatamente. Porque é o alimento da minha vida psíquica. Ele, junto com o dar sentido à vida, é que vão formar minha identidade e me tornar uma pessoa plena, uma pessoa equilibrada, consistente. Então, eu tenho vários níveis, né? O Eric Berne diz assim, a necessidade de reconhecimento significa recebermos estímulos dos outros para sentir que existimos. Se o outro não me dá esse estímulo naturalmente, eu faço alguma forma de chamar a atenção e de pedir esse estímulo, de buscar esse estímulo. Então, em tudo que o outro agora vai me dar o estímulo, ele escolhe o estímulo que ele quer dar. Necessariamente não é o que eu preciso receber, mas é um estímulo. Sim. Então, eu preciso entender, a partir do momento que eu desenvolvo a autoestima, que eu já desenvolvi o dar sentido à vida, eu vou escolher quem são as pessoas que vão me dar esse estímulo e qual é a forma. Eu não vou aceitar qualquer um jogo qualquer que me leve a perder a vida. Aí eu posso fazer escolhas. Por isso, dar sentido à vida, desenvolver a autoestima é anterior. E os dois juntos é que vão formar a minha identidade. Muito bem. Então, a importância da necessidade de reconhecimento para o ser humano, ela chega a ser vital. Ela faz parte da identidade humana. Alimento psíquico. Psíquico para ela ter saúde mental. Isso. Como que nós podemos pensar no quadro pais e filhos para afirmar, validar, sem tornar aquele indivíduo inflado? Lembra que falamos, você trouxe essa questão de inflar, do movimento de autoinflação. Exatamente, de assim, você é incrível, você é maravilhoso. Como é que eu faço a diferença entre validar, reconhecer, sem ir naquele lugar de tornar aquele indivíduo assim, super, mega coberto de elogios, sem dar conta de que ele vai precisar lidar com frustração e etc, etc. Como que é o meio campo aí? Meio termo. Primeira parte desse processo, eu olhar para mim mesma. Eu não sentir culpa porque eu não estou dando toda a atenção que eu poderia e deveria. Mas eu não posso. Eu tenho atividades e ele tem que aprender que o mundo mudou e que eu divido o meu trabalho, eu divido a atenção com os filhos, divido uma série de coisas. Então, não devo sentir culpa e nem medo de perdê-lo. Mas eu preciso estar consciente a cada momento quais são as pequenas coisas que eu posso fazer para dar significado a ele. Ele está lá sozinho e fez o para casa dele. Eu dou uma passadinha e falo, filho, está muito bem organizado o seu caderno. Eu vi que você prestou atenção, que você resumiu muito bem o seu estudo. Você vai tirar uma boa nota. Se você esqueceu alguma coisa, a nota diminui, aí você aprende. Olha que eu incentivei, mas eu não enchia. Você vai ser o máximo. Você é o melhor. Você nem precisa mais se preocupar com isso. Não. Então, o equilíbrio e o ajudar a estar consciente, a caminhar com o pé no chão. A realidade. Isso é extremamente importante. E fazê-lo trabalhar a humildade. Isso eu sei, isso eu não sei. Nisso eu sou bom, nisso eu não sou bom. Nisso eu quero ajuda. Então, esse balanço aí, esse equilíbrio é extremamente importante. Mas se eu for um pai que sente culpa ou tem medo de perder o amor do meu filho, porque eu acho que eu não estou dando o reconhecimento que ele precisa e que merece, eu vou errar. Porque eu vou com muita sede ao pote. Então, eu exagero. E o exagero faz o movimento de autoinflação. Ele não desenvolve a autoestima. Sabe por quê? A pessoa tem consciência de que ela não é aquilo tudo. E ela tem medo de não conseguir chegar aonde a expectativa do pai e da mãe estão dizendo que ela deve chegar. Algumas crianças, elas ficam tão neuróticas, né? Que com medo de não chegar aonde está a expectativa dos pais, elas abortam o processo, sabotam o processo para se livrar da angústia, que era muito grande. Deu errado, não deu certo, não, a professora mudou, meu coleguinha está fazendo também, eu não vou fazer isso, eu vou mudar. Ele acha uma desculpa e ele se livra daquilo porque a angústia é muito grande. Eu lembro de que quando minha filha ainda pequena estava numa determinada escola, em sala de aula, ela tinha uma amiguinha que quando não atingia a nota desejada ou esperada,
ela batia a cabeça contra a parede. Ela se autopunia de uma forma assim, ali mesmo, em sala de aula, na frente dos amigos, e chorava, e etc, etc. Você imagina o grau de cobrança, de autocobrança talvez também, porque tem indivíduos que são assim, né? Desde pequenininho já cobram demais de si, mesmo, são muito perfeccionistas. E era um sofrimento para aquela criança. Imagina a culpa da professora. Verdade. E depois, por quê? A mãe iria culpar a professora de ter feito aquilo para ela não sentir a culpa de não ter dado o reconhecimento suficiente para a filha. A gente precisa fazer um programa sobre a culpa, né? Porque Precisa, ela ronda a nossa experiência. o tempo Nós todo. prometemos para você e vamos fazendo sim. É porque durante esse caminhar nessa série de programas, para não ficar coisas pelo meio do caminho, decidimos que ficaria melhor assim, esse pacote. Mas vai chegar a hora, dentro desse pacotão, para nós falarmos de culpa. Isso é um ponto muito necessário de falarmos. Como é que se desenvolve essa necessidade de reconhecimento? Ela é inata, ela é do indivíduo, é assim como algo, respirar faz parte da vida? Sim. Eric Berne, que é o maior estudioso desse tema, né, e é profundo nisso, ele estudou junto com Steiner, eles são fantásticos nisso aqui, ele fala de duas coisas extremamente importantes. Existe o reconhecimento, que é o carinho quente, existe o reconhecimento que é o espinho frio. Mas todos eles são alimentos, de tão importantes que eles são. E aí ele vai falar de 3 tipos ou 3 possibilidades de reconhecimento. Quais são essas 3 possibilidades? Nós temos os sinais de reconhecimento que são positivos. Quais são eles? Esses são os sinais que nos ajudam a conseguir mais facilmente o prazer verdadeiro. Não é o mentiroso, exacerbado, né? A realização pessoal, a confiança em mim, a autoconfiança, energia positiva, bem-estar. Então, é alguém que elogia uma coisa que eu fiz porque estava bem feito. É alguém que elogia que eu estou bonito hoje e ontem eu não estava. Olha como é real. Ontem você não estava tão bonito, hoje você está. Então, esses aí são sinais de reconhecimento positivos. Feedbacks que me ajudam a entender o quanto eu estou bem, não estou bem, a ter prazer nesse momento, a poder revisar conscientemente alguma coisa e ficar bem. Me dê licença só para lhe perguntar, como é que a geração Y lida com a crítica? Então, muito mal. Não lida. Não lida. Ela quer o feedback, diz, eu quero o feedback o tempo todo. Mas se o feedback não for para ela positivo, que é o elogio, você foi o máximo, foi maravilhoso, e tem que ser exagerado, exacerbado, ela já não ouve. E ela já não quer a relação com você. E ela já se separa de você. Então, esse é o problema de eu não me habituei a conviver com o sofrimento e aprender a enfrentá-lo, resolvê-lo e me sentir importante, porque eu resolvi. Porque alguém fez por mim. Ou me protegeu. Acontece, como nós dizemos comumente, levou para o pessoal. A geração Y leva para o pessoal. Não quero mais sair com você. Fulano não faz parte mais do meu grupo. Eu me separo. Eu coloco um outro amigo no lugar. Bloqueio, deleto, jogo ciúmes. fora. Deleto, jogo fora. Isolo. A coisa mais dura é eu esfrio, eu isolo. Não é mais significativo para mim. E o outro sofre. E eu sei que ele está sofrendo. Esse é o castigo. Muito bem, estamos conversando com Kedma Nascimento, hoje especificamente sobre a necessidade de satisfazer isso que tem em nós, um pedido por ser reconhecido, por sermos reconhecidos. Satisfaça a sua necessidade de reconhecimento. Estamos entendendo que é importante, é necessário, absolutamente necessário para a formação da nossa identidade. Dentro desse contexto da geração Y especialmente, tenho a impressão que você está se identificando com muito do que está dito aqui, mas preste atenção numa coisa, a proposta não é somente identificar, existe isto, isto e aquilo. A nossa proposta é, sobretudo, que se faça um exercício de autoconscientização, de automelhoramento, de autotransformação, uma responsabilidade que é nossa. Então, é de uma autorresponsabilidade de reconhecer esses pontos que são maléficos, que não nos trazem bem-estar, está provado. Mas e agora? Cruzaremos os braços e diremos,
é a minha geração. Não, a nossa geração também pode ser uma geração diferente. Olha, eu me incluindo entre os que nasceram de 1980 a 2000. Estamos aí. Eu tenho 18. Mas, enfim, é para fazer mudanças. Esse é o caminho, essa é a ideia, tá bom? Obrigada a você que está aqui com a gente no consultório de família, ouvindo a psicóloga Kedma Nascimento. Quero lembrar a você que nós temos uma série de programas com a Kedma lá no Sem Tabus, que já tem ali uns 3 anos que fizemos. Isso. Fantástico! E até hoje é um dos programas de maior repercussão. E as pessoas estão sempre recorrendo àquele tema do ciclo da autossabotagem. Nós vamos trazer outra vez esse tema aqui, o consultório de família, dia desses, porque é realmente muito significativo. Mas dá uma olhadinha nesses programas que estão prontinhos ali e eu sei que você vai crescer bastante, bastante no autoconhecimento e na tomada de novas decisões. E ressaltando, né, Darleide, que a gente não volta com o ciclo, ele já está lá, o programa foi feito. É a ampliação, mas a gente vai, né, abrir cada emoção que faz parte do ciclo para a gente entender os medos, como é que a gente forma, Muito o que bom. eles fazem com a gente, como é que eu trabalho, a perda e para que víscera ela vai. Depois, a culpa, ela é a maior erva daninha, como é que eu me livro da culpa? São 4 tipos de culpa, né? Uma delas não tem jeito, as outras 3 eu trabalho. E por último, a raiva. O que eu faço com a minha raiva? Hoje, os geneticistas, inclusive, estão provando que muitas dessas emoções são genéticas, são de família. Eu tenho raiva pelo gene. A minha família é uma família que é raivosa. Olha que interessante. E o que eu vou fazer com isso? Porque a raiva está me matando. A raiva, ela vai para o meu fígado. E eu vivo com a boca amarga. Eu vivo com mau humor. Eu estou amarga, né? Então, nós não vamos voltar ao ciclo, nós vamos abrir cada um dos componentes do ciclo para você entender como é que se forma isso e o que a gente faz para se livrar disso e ser saudável. Isso, e para não pegar o bonde no meio do caminho, vai lá, assiste os programas, porque dia desses nós vamos trazer essa abordagem aqui no consultório de família, combinado? E esse material também, sobre o qual nós estamos falando hoje, que está prontinho aqui, que é um material resultado de muita pesquisa e muito estudo, de uma profissional de excelência, que é a Kedma. Nós a temos hoje como convidada outra vez, com muita boa vontade, com disponibilidade numa agenda muito difícil. Ela viaja o Brasil e o mundo, ela é palestrante internacional, uma treinadora de altos executivos em grandes empresas. E ela tem esse tempinho aqui para nós, por isso aproveitamos e fazemos esta série com você. E aí, esse material nós queremos disponibilizar, foi uma ideia dela, disponibilizar esse conteúdo para você, para que você possa ler. Então, mande o seu contato para a gente, consultório@novotempo.com, consultório@novotempo.com, certo? Como se traduz a realidade e o funcionamento do sinal de reconhecimento? Olha, nós começamos falando que existem os sinais de reconhecimento positivos, que são aqueles que me trazem prazer, que traduzem a minha autoestima em alguma coisa que é perceptível, né? Aquilo que me faz crescer em termos emocionais, sentimentais. Mas, Darleide, existem também os sinais de reconhecimento negativos. Quais são esses sinais de reconhecimento negativos? Os que me trazem desprazer. Por exemplo, na geração Y, o cinismo. Quando a gente se junta para tirar, essa é a frase, né? O pelo da cara de alguém. E esse alguém faz cara de paisagem naquele momento, faz de conta que não, que é uma brincadeira do grupo que aceita, que é uma necessidade de reconhecimento, mas ela está sofrendo. E aí, no próximo encontro do grupo, ela inventa uma desculpa, já não vai mais, e depois vem outras desculpas. Então, o desprazer, eu me sentir decepcionado, eu me sentir derrotado, isso é fácil. É muito fácil fazer a geração se sentir assim, decepcionada, derrotada, para baixo, não é? Depressiva, triste e sem vontade de fazer mais nada na vida. Então, isso existe, traz um mal-estar terrível, não acrescenta, mas faz parte da geração. Ela é uma geração que ao mesmo tempo dura com alguém que ela diz, opa, está tentando ser o quê? Baixa a bola. Deixa eu só abrir aqui um parêntese para te pedir que traga a seguinte questão. Se nós estamos apontando
especialmente as dificuldades, os dilemas, as lutas, os prejuízos dessa geração toda, pode ser que nós estejamos assim dizendo, olha essa geraçãozinha, dá um nó e joga no mar. Mas o que tem de bom nessa geração? Só para a gente não deixar assim também a ideia de que está tudo errado. Porque tem o que é de bom. É que nós trazemos aqui aquilo que traz sofrimento para então resolvermos. Isso. É preciso jogar as claras para não ficarmos assim, é assim mesmo, passando a mãozinha na cabeça, tineném bonitinho. Não, é tineném também, mas tineném que precisa crescer e ser grandinho. Por isso a gente traz esse outro lado mais sombrio. Mas vamos aproveitar o tema sobre a necessidade de reconhecer e vamos reconhecer o que tem de bom? Isso. Porque a gente precisa dizer para ela o que ela precisa trabalhar para agregar a isso que ela tem de bom. Isso. Por exemplo, ela gosta de feedback, ela quer a relação, por isso ela vive em grupos, ela não vive sozinha, ela vive sempre em grupos, né? Ela é multifacetada em termos de comunicação, é multitarefa, faz várias coisas ao mesmo tempo e quando ela está motivada faz bem feito, né? Ela se relaciona com várias pessoas ao mesmo tempo e ela é capaz de montar projetos de altíssimo nível, de criar uma empresa. Ela trabalha muito com a inovação, com a criatividade. Isso são coisas extremamente importantes. Onde está o ponto? É porque como a autoestima e a identidade não estão resolvidas, por causa da falta de sentido de vida e de não satisfazer a necessidade de reconhecimento, isso é tudo muito passageiro. Isso não me supre por muito tempo. E aí, com isso, eu não olho para o futuro, eu olho só para o hoje. Bom, vamos olhar para o agora, é rapidinho intervalo e já voltamos. Não perde, fica com a gente aqui no consultório de família. A ideia é essa, é dar lugar ao conhecimento para ampliar a nossa visão sobre um tempo, uma geração. Portanto, estamos falando de indivíduos, pessoas que precisam dar um passo adiante. Então, é olhar com valor para esse momento de agora que sugere para você mudança, fazer diferente. O que tem feito de errado até agora? Vai continuar do mesmo jeito? Vai continuar agindo assim, falando assim, sentindo assim? O que dá para refazer? O que dá para renovar, para resgatar? É rápido, nosso intervalo, nós voltamos e já dizemos para você desde agora, perde tempo não, pede a sua revista Entre Família. Entre em contato com a gente no nosso telefone 0 operadora 12 2127 3121 e diz eu quero receber a revista Entre Família que vai me ajudar a cuidar do meu casamento, dos meus filhos, de mim mesmo. E assim a gente vai crescendo na vida. É rapidinho, já estamos de volta, mas é tempo de você guardar este número e depois pedir a sua revista Entre Família. Até já.